Amados irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. E vamos então fazer a nossa leitura. Eu tenho uma experiência pessoal que eu já compartilhei algumas vezes, mas sabe aquelas experiências que são simples, quase que rudimentares, mas são experiências que marcam profundamente? Por exemplo, não é essa experiência que eu vou contar, mas eu me lembrei de outra. Vocês verão a simplicidade do negócio. Eu morei numa casa quando eu era pré-adolescente, e nessa casa tinha um pé de goiaba, que dava uma goiaba tão linda e tão apetitosa, que isso marca a minha memória até hoje. Eu posso fechar os meus olhos e me lembrar daquela goiaba, e me lembrar na adolescência, pré-adolescente, subindo naquele pé de goiaba, pegando aquele fruto. Vejam bem, é uma coisa simples, é uma coisa que eu não conseguiria, pelo menos até o momento, fazer uma conexão espiritual. Talvez o pastor Felipe me ajude depois a pensar uma conexão espiritual sobre isso. Mas que coisa maravilhosa quando eu me lembro que eu subia naquele pé, lá em João Pessoa, naquela casa, e pegava aquela goiaba e comia aquela goiaba. Irmãos, eu estou pensando em comer goiaba e eu acho que alguns estão pensando também comigo. Mas a outra experiência que é marcante para mim, era uma coisa muito simples, é que quando eu era pequeno, eu acordava cedo, sempre acordei muito cedo, eu sou uma pessoa diurna, mas meus pais também acordavam cedo, mas de segunda a sexta-feira. No sábado e domingo eles queriam dormir um pouco mais, mas mesmo assim eu acordava muito cedo. E aí, quando acordava, sou o filho mais velho, e isso é uma experiência, eu era pequeno mesmo, eu acho que talvez 2, 3 anos, eu era muito pequeno, eu não sei precisar a data e a idade, mas eu sei que quando eu acordava, eu corria para o quarto dos meus pais, porque eu tinha medo de ficar no meu quarto. Eu tinha medo, não sei porquê, e ficava ali, eles dormindo e eu brincando no chão, assim, ao lado da cama e fazendo alguma coisa. E aí, de repente, o tempo ia passando e eles dormindo e me davam vontade de ir num banheiro. Veja, uma coisa simples, eu queria ir num banheiro, mas naquela casa não era uma suíte, então eu teria que enfrentar aqui para mim um terrível corredor, e naquele enfrentamento do terrível corredor, então eu poderia ir ao banheiro. E aí eu não tinha coragem. E eu tinha medo, e meus pais dormindo, e aí eu ficava administrando aquela vontade de ir ao banheiro, até que eu acordava o meu pai. Então ele acordava, e quando ele segurava na minha mão, me dava uma tranquilidade, porque ele estava ao meu lado. E ele perguntava: mas meu filho, por que você não foi para o banheiro? Não, pai, eu tenho medo. Painho, né? Paraibano é painho. Painho, eu tenho medo. Meu filho, você não precisa ter medo. Não tem problema nenhum, você pode ir. E aí então ele apresentava essa promessa de que não teria nenhum problema ir ao banheiro, mas eu mesmo um pouquinho atemorizado e bem apertado, quando ele segurava a minha mão e ia comigo, estando comigo e apresentando essa promessa, eu ia muito tranquilo e já não existia mais o medo. Meu pai estava ao meu lado. Meu pai garantiria que eu não iria sofrer nenhum mal. Uma coisa simples, uma coisa corriqueira, uma coisa que eu vivia sábado após sábado, talvez, e domingo após domingo, talvez por isso me marcou tanto, mas me marcou não o ato em si, mas o sentimento da segurança de ter o meu pai segurando nas minhas mãos. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um Deus que nos apresenta promessas e que ao mesmo tempo está conosco, está ao nosso lado. E isso é muito significativo, é caro para a nossa caminhada espiritual. E nós vamos ler então o texto de Êxodo, a partir do versículo 1. Deixa eu ler para os irmãos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. Vejam bem, Moisés apacentava o rebanho do seu sogro e conduzia o rebanho por vários lugares, para que aquele rebanho pudesse ter acesso à comida,
para que aquele rebanho pudesse ter acesso à água, para que aquele rebanho pudesse ser protegido de alguma forma. E a experiência que Moisés tem é dada, acontece num cenário extremamente comum, corriqueiro. E isso acontece com cada um de nós. O Senhor age em nossas vidas, o Senhor age através das nossas vidas, o Senhor opera na nossa história, mas Ele opera, ou pelo menos começa a sua operação, o seu agir, o seu toque, no cenário da nossa caminhada, no ordinário da vida, no corriqueiro da vida. Muitas vezes estamos trabalhando, ou outras vezes estamos arrumando a nossa casa, ou pode ser que você esteja cuidando do seu filho, ou pode ser que você esteja enfrentando um grande problema, ou quem sabe, relaxado na praia, curtindo uma praia ou uma piscina, não importa, em cenários comuns, no cotidiano da vida, no aqui e agora, o Senhor vai operando e vai agindo, e isso é algo alentador. Porque isso nos ensina que nós não precisamos criar algo, criar alguma situação perfeita para o agir de Deus. Deus agiu na vida de Moisés num cenário extremamente simplório, ordinário. Ele estava cuidando da ovelha do seu sogro. E o texto apresenta o agir de Deus e a conexão e a experiência de Moisés nesse agir do Senhor, nesse toque do Senhor, nesse falar do Senhor. No versículo 2 nós lemos: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Vejam, Moisés estava no corriqueiro da vida, mas apareceu esse anjo e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Moisés percebeu algo estranho, um arbusto que ardia em fogo, mas não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que virava para ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amados irmãos, isso é interessantíssimo. Vejam bem, Deus age no corriqueiro da vida. Deus age no ordinário da vida. O Senhor age, o Senhor intervém, o Senhor fala, o Senhor direciona, o Senhor atua. E Deus agiu na vida de Moisés. E quando o Senhor fala com Moisés, ele chama-o pelo nome. A ideia aqui não é apenas falar o nome de Moisés. A ideia do texto sagrado e que nós podemos inferir dessa leitura é que Deus sabia com quem ele estava falando. Moisés, Deus sabia. Deus sabia que ele estava falando com um homem que foi escondido quando bebê por 3 meses para não ser morto. Porque naquela época o faraó estava matando os meninos nascidos de famílias hebreias. Deus, quando falou com Moisés, sabia que Moisés fora adotado pela filha de faraó, mas teve o privilégio de ser criado com uma ama de leite, que era a sua própria mãe. Deus falou com Moisés e sabia que aquele homem adulto, no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, tentou defender o seu povo na sua vida adulta, quando ainda estava lá no palácio e no Egito. Porque é bom nos lembrarmos, Moisés foi criado, depois de grande, pela filha de faraó. A ama de leite, depois de amamentar o filho, o menino crescera, foi para a casa do faraó. E ele tinha todo o luxo que os egípcios podiam sorver, desfrutar. E Moisés então se levanta para defender o seu povo. E Deus sabia essa experiência de Moisés. Moisés, Deus sabia que Moisés tentou em certo momento direcionar o seu povo. Os irmãos se lembram, em Êxodo, isso nos é narrado no capítulo 2, a partir do versículo 13, que 2 hebreus estavam brigando por uma questão qualquer.
Moisés viu aquela querela, aquela discussão, aquela briga e disse: olha, vocês não deverão brigar, vocês são irmãos. E aqueles homens rejeitaram veementemente o conselho de Moisés. Aqueles homens desmascararam Moisés dos seus erros. E Moisés então teve que fugir para o deserto para salvar a sua vida. O Senhor sabia com quem estava falando. Amados irmãos, Deus opera no nosso corriqueiro e no nosso cotidiano, e o Senhor nos conhece, o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor sabe a nossa história, o Senhor sabe as nossas virtudes, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe das nossas feridas, o Senhor sabe aquilo que nós vivemos e as nossas experiências, porque o Senhor nos conhece, mas Ele também quer que nós venhamos a conhecê-lo. E é interessante isso, porque Moisés, quando vai se aproximando, a voz do Senhor chama-o pelo nome, e a voz do Senhor diz assim: tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amados irmãos, essa frase nos ajuda a entender que quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos nos aproximar com humildade e submissão. Essa ideia de tirar os sapatos dos pés é uma ideia que transmite uma compreensão de humildade, de simplicidade e de submissão diante de Deus. Amados irmãos, Deus já nos conhece, mas nós devemos nos aproximar dele com toda a humildade, com toda a simplicidade, com toda a submissão, abrindo mão do rol dos nossos conhecimentos, abrindo mão da nossa soberba e nos chegarmos a ele e dizermos: ó Deus, fala ao meu coração, fala ao meu íntimo, me ajuda a compreender a tua visão, me ajuda a abraçar pela fé aquilo que tu tens para a minha vida. Por isso que Deus falou com Moisés e disse: Moisés, calma, tira a sandália dos pés. Em outras palavras, escuta-me. Em outras palavras, eu tenho algo para você. Em outras palavras, acolha aquilo que eu vou dizer a você. Em outras palavras, entenda, eu te conheço, eu sei a tua história, eu sei os teus limites, eu sei as tuas desculpas, mas eu também sei que eu tenho algo especial para a sua vida, algo profundo, algo digno, algo da minha parte, que sou Deus, acolha isto. Amados irmãos, quando nos aproximamos do Senhor, devemos entender que Deus opera no nosso ordinário. Devemos entender que Deus já nos conhece. Você não precisa se portar de um jeito que você não é. Deus já te conhece. Devemos nos aproximar com humildade, com simplicidade de coração, para que o Senhor possa falar conosco e que nós possamos acolher a sua voz. Mas, amados, a partir dessa experiência de Moisés, nós aprendemos que cremos em um Deus que vê, um Deus que enxerga. E nós lemos a partir do versículo 6, e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Queridos irmãos, assim como Deus viu a aflição do povo de Israel, que estava debaixo do chamado cativeiro egípcio, que clamava ao Senhor pela intervenção do Senhor, assim também Deus vê a nossa aflição, Deus vê a nossa dificuldade, Deus vê a nossa história. Nós vivemos no século 21 e não é incomum a cada um de nós, e talvez alguns aqui tenham vivido isso várias vezes,
ter a experiência da invisibilidade. Especialmente quando chegamos em um contexto em que os nossos valores não são valorizados. E a pessoa nos vê, mas não acolhe os nossos valores, não percebe em nós algum devido atributo ou algo que gere um certo encantamento, e aquela pessoa que não tem, entre aspas, o encantamento para aquele contexto torna-se invisível. E muitas vezes pode se sentir mal, pode se sentir deixado de lado, alijado, maltratado, ignorado. Há o fenômeno da invisibilidade. Tem pessoas que estudam, fazem mestrado, fazem doutorado, refletindo e pensando sobre este fenômeno. E pode ser que qualquer um de nós tenha vivido isso e chegue a pensar, poxa vida, o Deus Todo-Poderoso, como olhará para mim? Eu já conversei com pessoas e que compartilhavam, mas pastor, eu tenho muitos pecados, eu tenho muitas dificuldades. Como é que Deus vai olhar para mim? Como o Senhor olhará para mim? Porque eu não tenho nada o que oferecer para Deus, e geralmente eu digo, nem você nem eu. Ninguém tem o que oferecer para Deus, mas Deus graciosamente volta os seus olhos para todo aquele que se volta a Ele, que clama a Ele, que quer caminhar com Ele, porque os olhos do Senhor alcançam a aflição do seu povo. Os olhos de Deus nos alcançam. E nós devemos ter essa convicção, essa certeza de que nós não somos invisíveis para o Senhor. Você não é invisível para o Senhor. Você é precioso para o Senhor. O Senhor faz você como a menina dos seus olhos, segundo a palavra poética do salmista. Amados irmãos, Moisés então teve essa experiência e percebeu que Deus não só o enxergava, mas enxergava o seu povo. E essa experiência se aprofunda, e o texto sagrado nos diz, no versículo 8, portanto, isso é Deus falando com Moisés, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Versículo 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Queridos irmãos, acho muito interessante o momento dessa revelação, porque no primeiro momento o Senhor olha para Moisés e disse, olha, eu escutei e tenho visto a aflição do meu povo. E eu desci para agir, para livrá-los das mãos dos egípcios. Eu acho que se parasse aqui, talvez Moisés fizesse assim, uhul, que bênção, graças ao Senhor. O Senhor desceu e vai nos livrar das mãos dos egípcios. E é verdade, Deus opera, Deus age, Deus atua. Se dessemos um salto na história, se nos lembrássemos da libertação do povo egípcio, o momento da libertação, nós nos lembraríamos do momento em que o povo hebreu estava diante do Mar Vermelho, e lembraríamos que atrás vinha o exército de Faraó ferozmente, e nos lembraríamos que Moisés orou ao Senhor, porque o povo praguejava e pressionava Moisés e dizia a Moisés, você nos trouxe para morrer aqui no deserto? E Moisés então, o texto sagrado diz que ele clamou a Deus, e Deus olha para Moisés e disse assim, porque clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. E o povo marchou, e o mar foi aberto, e Deus operou, e Moisés não tinha condições de abrir o mar, mas o Senhor abriu o mar com poder, com graça, com direcionamento, livrando o povo hebreu. É certo que o Senhor age na vida do seu povo, e Ele não precisa da nossa intervenção, mas o Senhor também, muitas vezes, age a partir da vida do seu povo. Por isso, no versículo 10, disse o Senhor, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Amados irmãos, o Senhor age através de nós,
Certamente por isso o Senhor Jesus nos disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. São palavras de Cristo Jesus. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Deus opera através de nós. E Deus age através de nós, mesmo em nossas fraquezas. Queridos irmãos, nosso Deus age no ordinário da vida, no cotidiano da vida. Amados irmãos, queridos irmãos, nosso Deus nos conhece e quer que venhamos a conhecê-lo. Queridos irmãos, nosso Deus nos vê, nós não somos invisíveis ao Senhor. E Deus age em nós e através de nós. Deus age através de nós, mesmo em nossas fraquezas. Versículo 11, nós lemos de Êxodo 3. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés não acreditava que poderia fazer isso. Ele enxergou para si. Ele olhou para si mesmo, ele viu as suas fraquezas. Se nós dessemos um salto para o capítulo 4 de Êxodo, veremos em vários momentos Moisés dizendo: eu não sou capaz. Por exemplo, Êxodo 4:1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, não ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Deus age através de nós mesmo diante das nossas fraquezas. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem desafios na sua vida. O Senhor enxerga a sua história. O Senhor certamente operará muitas maravilhas sem a sua participação, claro que fará. Mas muitas vezes o Senhor te chamará a uma ação, a um enfrentamento, a uma caminhada, e Ele operará, mesmo sendo você fraco, mesmo sendo nós fracos. Porque Deus é fiel. E sabe o que me chama mais atenção? É que Moisés apresentou as suas falhas, a sua fraqueza, as suas dificuldades, os problemas desse projeto grandioso que era libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. E eu fico pensando, se Moisés estivesse falando com um conselheiro, sabe, Lucas, ministro Lucas, eu fico pensando, se Moisés estivesse falando com um conselheiro, aquele conselheiro talvez enfatizasse a qualidade de Moisés. Talvez aquele conselheiro dissesse: mas Moisés, você é um homem inteligente. Não, Moisés, você é uma pessoa preparada, você se criou na realeza. Não, Moisés, as pessoas vão te admirar. Não, Moisés, você é uma pessoa que talvez tenha contatos lá no Egito. Pense um pouquinho, porque você tem os contatos. Pense um pouquinho, você pode articular. Pense um pouquinho, você não é tão fraco como você tem demonstrado. Interessante que Deus, em nenhum momento, fala com Moisés, tentando convencê-lo da sua força, ou tentando dizer: não, você é capaz. O Senhor não argumentou para que Moisés mudasse o seu olhar sobre si. Apenas o Senhor disse, versículo 12, e disse: certamente eu serei contigo. Moisés, certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Imaginem, irmãos. Moisés estava em mais um dia comum da sua vida, cuidando de ovelhas. Fugira do Egito para não ser morto. Talvez nem lembrasse mais do seu povo que estava no Egito. Estava vivendo
numa situação de muita simplicidade. Outrora, tinha acesso aos manjares do rei, tinha acesso a livros, tinha acesso aos papiros, tinha acesso ao luxo daquela época, mas ele estava cuidando de ovelhas. Deus fala com ele, chama-o para um grande desafio. Ele apresenta toda sorte de desculpas. Deus então diz: Moisés, eu estarei contigo. E sabe de uma coisa? Sabe qual é o sinal de que eu estarei contigo? Eu fico imaginando Moisés: diga, Senhor, qual é o sinal? Você voltará para este monte e adorará ao Senhor, a mim, com o povo. O sinal era o resultado do desafio. Sabe, era Deus dizendo: vai dar certo. O sinal será a experiência que você terá de ser usado por mim, de vivenciar coisas que você não imagina que haverá de vivenciar, e de conduzir o povo, e de libertar o povo diante do faraó e do Egito, a maior potência daquela época. E você um dia estará aqui, retornará a esse monte e adorará ao meu nome, e este será o sinal. Amados irmãos, Deus está conosco. É por isso que a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa certeza da presença do Senhor, de que o Senhor está conosco e que o Senhor nos auxiliará nos enfrentamentos da vida, e que o Senhor apresenta promessas e mesmo Ele fará cumprir estas promessas, e Ele estará conosco, mesmo você tendo dificuldades, mesmo você tendo as suas fragilidades. Deus te conhece, nos lembremos disso. E pouco a pouco nós devemos querer conhecê-lo e acolhê-lo, e ter a experiência do acolhimento da sua palavra, e ter a experiência do exercício da fé, e ter a experiência de vermos os milagres do Senhor, e termos a experiência de vermos o agir de Deus, e de olharmos para trás e pensarmos: ó Deus, grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Deus é contigo. Pode ser que alguém viva a experiência do abandono. Pode ser que essa pessoa passe um momento em que ela se sinta solitária e sozinha. Mas esta pessoa tem que saber, ela jamais estará sozinha, porque Deus está com ela. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor se faz presente, porque nós não somos invisíveis para Deus. E Deus nos acolhe, Deus nos diz: levanta-te e anda, e Deus nos apresenta sonhos, e Deus nos apresenta desafios, e muitas vezes nós ficamos olhando para as nossas dificuldades, aí o Senhor nos diz: eu estou com você. Isso basta. Como apenas a presença do meu Pai ao meu lado, segurando a minha mão, bastava. Uma coisa simples, mas que acalentava o coração de uma pequena criança. Deus está conosco. E essa presença da parte do Senhor traz consigo promessas, direcionamentos, palavras a cada um de nós. Voltemos ao texto, versículo 16. Vai. Isso é Deus falando com Moisés. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Promessa de Deus, versículo 18: e ouvirão a tua voz. Eles ouvirão a tua voz. Irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes: eis, o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao nosso Deus. Eu sei, porém,
que o rei do Egito não vos deixará ir. Eu sei, vai acontecer. Ele não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão, outra promessa, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Outra promessa. Depois vos deixará ir. Amados irmãos, o nosso Deus, e aprendemos a partir dessa experiência, nosso Deus é fiel. E as suas promessas para as nossas vidas se concretizarão. Porque o Senhor faz cumprir a sua palavra. Porque Deus, Ele é fiel. Mas nós aprendemos também a partir da leitura desse texto, que certamente ao longo da nossa caminhada, nós teremos oposições, enfrentamentos, lidaremos com problemas, com situações adversas e diversas. Porque isso faz parte da humanidade. Nós somos seres humanos, vivemos um contexto imperfeito, somos imperfeitos, então enfrentaremos adversidades, enfrentaremos dificuldades, e o Senhor alertou a Moisés: olha, o faraó não vos deixará ir, a princípio, ele não vos deixará, mas eu o farei deixar ir, com as minhas maravilhas, com os meus prodígios, com o meu agir. Oh, queridos irmãos, que nós possamos acolher as promessas de Deus, que nós possamos acolher a salvação que é pela graça do Senhor. Isso é uma promessa maravilhosa. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Que nós possamos acolher a convicção, a certeza de que podemos nos aproximar de Deus como Pai. O Senhor é o nosso Pai, isso é uma promessa, e o Senhor é por nós. Que nós possamos acolher a promessa de que o Senhor haverá de nos abençoar. Porque nos diz a sua palavra: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, de bênçãos e não de maldição. Há aqui uma promessa da parte de Deus. Que nós possamos acolher a palavra do Senhor que nos diz, muito especialmente quando caímos, e nos diz: levanta-te e anda. E nós nos levantamos pela fé. Nós batemos a nossa calça para tirar a poeira. Nós nos erguemos, nós nos animamos diante do Senhor e sabemos: ó Deus, eu haverei de lidar, de enfrentar, de caminhar, porque sei que o Senhor haverá de operar na minha vida. O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus próximo, é um Deus que está ao nosso lado e nos permitirá ter experiências incríveis, as nossas experiências. As experiências da nossa história, assim como Moisés teve as suas experiências. Você crê nisso? Você crê que Deus quer abençoar a sua vida? Você crê que Deus tem algo especial para a sua vida? Então acolha isso. Entenda que todas essas verdades espirituais se concretizam em nossas vidas, no cenário em que nós estamos, no ordinário, no cotidiano, na simplicidade da vida. Você pode baixar sua cabeça nesse momento, fechar os seus olhos, orar ao Senhor, talvez pedindo para que o Senhor se revele para a sua vida, te direcione, te ajude diante da vida, talvez clamando para que o Senhor intervenha e opere miraculosamente na sua história. Mas também eu te estimulo a se aproximar de Deus e dizer: ó Deus, me ajuda a ter a coragem para abraçar o teu projeto. Muito especialmente quando você tiver que ser usado pelo Senhor nos enfrentamentos da vida. Moisés, no primeiro momento, resistiu, mas depois acolheu o direcionamento de Deus, creu nas promessas do Senhor, foi
até o Egito. Conversou com os anciãos. Conversou com o Faraó. Enfrentou o Faraó em diversos momentos. E o tempo foi passando e ele foi tendo convicção de que Deus estava ao seu lado. Teve a experiência de sair do Egito. Viveu a abertura do Mar Vermelho. Conduziu o povo no deserto, rumo à terra prometida. E tornou-se o grande legislador de Israel. Aquele homem que foi usado poderosamente por Deus para trazer alento e esperança ao povo hebreu. Nós não temos como entender aquilo que Deus tem para nós, na sua inteireza. Nós não temos. Mas uma coisa nós sabemos. Deus está conosco. E tem promessas especiais para as nossas vidas. E nós haveremos de ver a beleza do direcionar do Pai.